Olá, está começando o programa Dr. Play aqui na sua TV Cidade João Pessoa. Esse é o momento de você acessar informações de qualidade sobre saúde com grandes especialistas que atuam no nosso estado. E a minha conversa de hoje é com o especialista ginecologista Dr. Guilherme Carvalho. Ele fala sobre infertilidade e o quanto a endometriose pode atrapalhar os planos de quem quer ter filhos. Mas tem tratamento para isso e você vai conhecer alguns a partir de agora. Fertilidade nada mais é do que todo e qualquer casal que passe um ano tendo vida sexual ativa e que no período de um ano não consiga engravidar. É muito importante que a gente entenda que a infertilidade, de fato, está ali em torno de 15 a 20% dos casais, ela tem aumentado nos últimos anos. A gente, nos anos 90, falava em torno de 10 a 15% dos casais com infertilidade. Hoje, nós já começamos a falar de 15 a 20%. Então, existem várias causas da infertilidade. Para a gente ser mais prático, 40% das causas de infertilidade são por fatores femininos, 40% por fator masculino e 20% do casal. Daí a importância de investigar sempre o casal diante de um diagnóstico de infertilidade. E em relação a essas questões das causas, né? Esses dias o senhor estava comentando, inclusive nas suas redes sociais, um estudo aí científico que falava, é uma matéria bem interessante, sobre como os hábitos, né, do pai ali no consumo do seu estilo de vida, né, na sua qualidade de vida, como aquilo ali pode afetar o espermatozoide. E aí isso também tem gerado impacto nessa questão da infertilidade. É um fato e muito importante a gente falar sobre isso, porque quando a gente fala de infertilidade, e principalmente quando a gente fala como está aumentando a infertilidade, uma das causas é a mudança do estilo de vida. A gente precisa entender que tanto o espermatozoide quanto o óvulo, para eles terem uma boa qualidade e assim conseguir ter a fecundação, formar o embrião, iniciar uma gravidez, é preciso que esse espermatozoide e que esse óvulo seja cuidado. Então, uma mulher precisa ter hábitos de vida saudáveis, precisa praticar atividade física, precisa ter uma alimentação saudável, precisa controlar o peso. O homem, da mesma forma. Esse estudo que você está falando foi um estudo muito interessante, publicado pelo Nature, que comprovou que hábitos alimentares no homem podem impactar no desenvolvimento do bebê, quando foi avaliar a prole desses indivíduos. E isso é importante lembrar, porque isso não está só associado à infertilidade, mas também está associado a complicações para essa criança. Inclusive complicações para o desenvolvimento dessa criança. E quando a gente fala de desenvolvimento, a gente leva sempre muito a sério, muito a questão do neurodesenvolvimento. Então, a gente precisa ter um cuidado muito grande. Então, a pré-concepção é uma coisa que eu falo sempre, a gravidez de 12 meses, a importância do planejamento, a importância desse casal, antes de engravidar, antes de ter o teste positivo, que ele faça uma programação, que ele faça um planejamento. E aí, nesse planejamento, uma das estratégias importantes, sem sombra de dúvidas, é o cuidado com a alimentação, é a suplementação de micronutrientes que qualquer um deles pode precisar, a importância do combate à obesidade e ao sobrepeso, a prática da atividade física, o dormir bem, o gerenciar o estresse. Então, existem estratégias que são muito importantes e vão impactar, sim, na fertilidade desse casal. E quais são as principais causas, né? E se o senhor até pudesse diferenciar aí do homem e da mulher? Porque a gente fala muito na mulher, né, da infertilidade feminina, mas muitas vezes um casal, por falta de informação, o homem ele também nem é investigado. Sempre que a gente tem um casal com infertilidade, a gente precisa investigar tanto a mulher quanto o homem. E aí, fatores femininos de infertilidade. A gente divide em 3 grandes grupos. Os fatores ovarianos, aquelas mulheres que têm dificuldade de ovulação. Nesse grupo, o destaque principal é a síndrome dos ovários policísticos, mas a gente tem outras causas, como, por exemplo, as patologias tireoidianas, o hipotireoidismo, mulheres que têm patologias, um aumento no hormônio chamado prolactina. Mas a principal causa ovariana é a síndrome dos ovários policísticos. Segundo grupo são os fatores tuboperitoneais, as mulheres que têm obstruções tubárias. E isso tem como principal causa duas doenças. Primeira, a endometriose. E segunda, a doença inflamatória pélvica, que é uma doença sexualmente transmissível, provocada por 2 bactérias, clamídia e gonococos. E essas bactérias podem atingir as trompas e causar uma inflamação nessa trompa e uma obstrução nessa trompa. E é comum, doutor? Infelizmente, sim. E cada vez mais comum, por quê? Porque está muito associado à multiplicidade de parceiro, ao início, o início precoce da vida sexual. Então, a gente precisa ter um cuidado muito grande.
E o terceiro subgrupo são os fatores uterinos. Mulheres que apresentam malformações uterinas, tem mulheres que têm útero bicorno, útero septado, enfim, tem algumas malformações no útero ou até mesmo a presença de um pólipo endometrial, que também é um fator de infertilidade pelo fator uterino. Isso são as principais causas femininas. O homem é por uma diminuição na quantidade e na qualidade dos espermatozoides. Existem várias causas, vários fatores. A gente destacaria a varicocele, que nada mais é do que a presença de varizes testiculares, a obesidade, o uso de alguns fármacos, de algumas medicações, de alguns hormônios e algumas infecções. Agora, eu preciso lembrar, Heloísa, e é muito importante que a gente lembre, que a infertilidade ela tem aumentado muito com o tempo. Antes a gente falava de 10 a 15, como eu falei, hoje a gente fala de 15 a 20. E o que é que tem feito aumentar a infertilidade entre os casais? Se você perguntasse para mim, numere, Guilherme, me diga quais são as principais causas da infertilidade que está aumentando em nosso meio, eu diria a você 5 fatores importantes. Primeiro, a idade da mulher. A mulher hoje ela tem procurado o início da vida reprodutiva numa idade mais velha. Lá com seus 35, com seus 37, com seus 38, começou a ter outras prioridades, outros focos, outros objetivos, e essa gravidez ela foi postergada. Então, primeiro, a mudança disso. A mulher hoje, ela iniciou o desejo reprodutivo mais velho. Segunda coisa importante é o aumento da endometriose. Então, a gente tem visto cada vez mais diagnósticos de endometriose. E a endometriose, sem sombra de dúvidas, é uma das principais causas de infertilidade feminina. Terceiro, o aumento das doenças sexualmente transmissíveis, e aí o destaque que eu falei da clamídia. Por quê? Porque essa bactéria, ela é assintomática. A menina pega numa relação sexual, muitas vezes não tem sintoma nenhum, mas essa bactéria vai lá e causa uma lesão na trompa. Ela hoje não quer engravidar, não está nem aí, mas quando ela chegar lá nos 30 anos, que quiser engravidar, começa a ter uma dificuldade, quando vai ver essa trompa estava obstruída e a causa foi de uma doença sexualmente transmissível que ela pegou lá com 15 anos, com 18 anos. Então a gente precisa ter um cuidado muito grande com isso. A quarta coisa que talvez justifique esse aumento é a mudança do estilo de vida. Nós temos hoje tanto mulheres quanto homens com mais sobrepeso, com mais sedentarismo. Então, a mudança do estilo de vida, isso é um fato. E a quinta coisa, e é muito relevante, por isso eu preciso aproveitar essa ocasião para dizer, no fator masculino, o uso dos anabolizantes esteroides. Cada vez mais nós vemos homens jovens que, em busca de um corpo ideal, enfim, em busca de uma melhor performance na academia, começam a usar sem indicação o uso dos anabolizantes esteroides. A gente precisa ter um cuidado, porque um dos impactos, uma das complicações do uso dessas medicações, que sem uma prescrição correta, sem uma indicação devida, esses indivíduos poderão apresentar uma infertilidade. Na hora em que ele usa o anabolizante esteroide, ele para de estimular a produção endógena da testosterona, como também vai implicar na produção espermática, no processo da espermatogênese. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque, infelizmente, todo mundo está vendo o uso indiscriminado dessas medicações, desses fármacos, né, nas academias, em todos esses ambientes. Importante saber que a infertilidade pode ser dos dois lados. O tratamento, portanto, como o especialista falou, deve ser com um casal. Então, a mudança do estilo de vida dos dois é o que pode influenciar positivamente ou não para gerar uma nova vida. Daqui a pouco a gente volta com um bate-papo com o ginecologista Dr. Guilherme Carvalho. É um instante só. E já voltamos com o segundo bloco do programa Dr. Play aqui na sua TV Cidade João Pessoa. E vamos dar sequência com essa conversa que tive com o ginecologista Dr. Guilherme Carvalho sobre infertilidade. E um dos motivos pode ser a endometriose. Veja. Uma das principais causas de infertilidade é a endometriose. A endometriose, Heloísa, que é uma doença extremamente comum, aproximadamente 10% das mulheres em idade reprodutiva têm endometriose. Eu estou falando que 1 a cada 10 mulheres entre 15 e 50 anos de idade tem endometriose. Então, quer dizer, é uma doença extremamente comum. Qual é o grande problema da endometriose? Durante muito tempo, o diagnóstico da endometriose levava anos. Só para você ter uma ideia, no Brasil, é aproximadamente 10 anos o tempo para se fazer um diagnóstico de endometriose. O paciente passa 10 anos bolando, com dor e sem um diagnóstico. O que aconteceu? Por que a gente tem visto tanto diagnóstico de endometriose? Porque, de fato, a gente tem melhorado o acesso a esse diagnóstico. E como é esse diagnóstico? Antigamente, para diagnosticar endometriose, tinha que fazer uma
pequena cirurgia, uma microcirurgia, laparoscopia. Hoje o diagnóstico de endometriose pode ser feito através da ultrassonografia, com preparo intestinal, é uma ultrassonografia específica, tem que ter um profissional capacitado, habilitado, preparado para fazer, faz um preparo intestinal e faz a pesquisa da endometriose, e o diagnóstico também pode ser feito através da ressonância nuclear magnética. A endometriose que é uma doença inflamatória, é uma doença estrógeno dependente. O que é isso? O que é endometriose? Para ficar bem simples para vocês entenderem. Eu gosto sempre de usar esse exemplo no consultório para as minhas pacientes. O útero, ele é dividido em camadas. A camada mais interna do útero é o endométrio. Se pensar no útero como um coco, o endométrio é aquela laminha branca do coco. Todo mês, esse endométrio ele cresce, ele atapeta, ele aveluda, esperando uma gravidez, através dos estímulos hormonais do ciclo menstrual. Então, esse endométrio ele cresce esperando uma gravidez. A gravidez não vem, esse endométrio descama, sai pela vagina, isso é a menstruação. Algumas mulheres, esse sangue, quando desce e vai para a vagina, parte desse sangue sobe pelas trompas e vai atingir outros órgãos. E aí você vai ter implante de tecido endometrial fora do útero. Isso é endometriose. O que é endometriose? É a presença de tecido endometrial fora da cavidade uterina. Essa explicação que eu dei para vocês é uma explicação, para alguns médicos, questionável. Por quê? Porque ele explica 80% a 90% das endometrioses. Isso nós chamamos de menstruação retrógrada. Ela, quando menstrua, de vez de menstruar tudo pela vagina, parte e menstrua de forma retrógrada pelas trompas. Isso explica muita coisa, mas não explica, por exemplo, pacientes que têm endometriose no cérebro, paciente que tem endometriose em órgãos mais distantes, né? Eu não consigo explicar. Então, existem, na verdade, várias teorias para entender a origem da endometriose. Tem a teoria transcelômica, enfim, tem várias. Mas o que a gente precisa lembrar é que endometriose, por definição, é a presença de tecido endometrial fora da cavidade uterina. Então, eu tenho um endométrio no ovário, eu tenho uma endometriose no ovário, eu tenho endometriose na trompa, eu tenho endometriose no intestino, no reto, na bexiga. E esse tecido endometrial, como eu disse lá no começo, é um tecido inflamatório, que leva o quê? A dor, que quando inflama promove aderências. Essa paciente começa a ter dor, então ela tem dor na relação sexual, ela tem dor intensa no período menstrual, ela tem dor durante o dia, ela tem dor de quando menstrua não poder sair de casa muitas vezes, de ter que tomar remédio, ter que tomar injeção. O desse diagnóstico tem esses exames que o senhor bem citou, mas para que quem está nos assistindo, né, essa mulher que está nos assistindo, que pode desconfiar, por exemplo, tem endometriose, o sintoma, ele também é muito variado, né? Mas a gente precisa lembrar e ficar atento que se você tem uma cólica menstrual incapacitante, você tem uma cólica menstrual que lhe tira das tarefas diárias, convívio social, que né? você fica de cama, que você tem que tomar remédio, você precisa investigar. Você não pode considerar normal. E esse é o grande problema. E sabe qual é o problema maior? É que a paciente tem cólica, aí faz uma investigação errada, faz uma ultrassom endovaginal ou uma ultrassom pélvica simples. E a ultrassom vem normal. Aí ela diz, pronto, não tem endometriose. Na verdade, não foi feito o diagnóstico da forma que deveria ser feito. A gente precisa lembrar que a suspeita clínica, ela precisa ser sempre levada em consideração. Mas aí eu lembro um outro dado. Adolescentes. Durante muito tempo a gente dizia que endometriose não existia em adolescentes. Endometriose era ali mulher de 30, 35 anos. Na verdade, era porque a gente cometia o erro no diagnóstico, demorava muito tempo para diagnosticar. Mas a endometriose, ela começa quando você começa a menstruar. Você já pode começar a ter. Então, a gente precisa lembrar que aquela jovem, aquela adolescente que tem cólicas menstruais, que tem cólicas intensas, essa paciente, eu não posso considerar isso como normal. Eu preciso fazer uma investigação. Porque quanto mais precoce eu faço esse diagnóstico, mais precoce eu faço o tratamento. E assim eu protejo a capacidade reprodutiva dessa mulher. Porque quanto mais tempo ela levar para fazer o diagnóstico da endometriose, maior a chance dela evoluir para uma infertilidade. E muitas vezes, né, até quem está nos assistindo pode pensar, não, vamos aumentar a dosagem ali do medicamento. Isso é normal, ó. A mãe já teve, a avó também era assim. Então, é normal na nossa família sentir muita dor. E aí tem aquela automedicação e vai mascarando, né? Exato. Vai mascarando. E aí a gente precisa também ter um cuidado muito grande, porque muitas pessoas acham que tratar endometriose é tomar um anticoncepcional, ou que tratar endometriose é fazer cirurgia. E a gente precisa lembrar que não é toda paciente com endometriose que vai para a cirurgia. Muito pelo contrário. A maioria das pacientes com endometriose não vai precisar de cirurgia.
Tem paciente que acha que quando tem endometriose, para engravidar vai ter que fazer fertilização in vitro. E atenção, 80% das mulheres com endometriose conseguem uma gravidez espontânea, sem precisar da alta complexidade. Então, a gente precisa ter muito cuidado, porque às vezes a gente faz o diagnóstico de endometriose e já quer indicar uma cirurgia. Faz o diagnóstico de endometriose e já quer indicar uma fertilização. E não é por aí. Agora, lembra do começo da nossa conversa. Endometriose é uma doença inflamatória. Então, quanto mais eu inflamar essa mulher, mais ela vai ter sintomas. E como é que eu trato a endometriose? Começa com mudança de estilo de vida. Os estudos já comprovam que mulheres que praticam atividade física, que mulheres que evitam obesidade e sobrepeso, que mulheres que têm uma alimentação saudável, porque quando a gente fala de alimentação saudável, existe a alimentação anti-inflamatória. Existem alimentos que comprovadamente têm uma ação anti-inflamatória no seu organismo, enquanto tem outros que têm uma ação inflamatória, como a carne vermelha, como o açúcar refinado, como a gordura polissaturada, como aqueles produtos industrializados. Precisa ter muito cuidado e evitar. Alimentação saudável, muita fruta, verdura, leguminosas, carne branca, então frango, peixe. Importante que ela tenha uma alimentação anti-inflamatória, que ela pratique atividade física, que ela trate a disbiose intestinal. Os estudos já comprovam que aquelas bactérias que estão no intestino, elas pegam o estrógeno que estava sendo eliminado e reativa, coloca novamente na circulação. É o estroboloma que a gente chama. Então, tratar as disbioses intestinais vai ajudar no tratamento da endometriose. E aí sim, além disso, existe tratamento medicamentoso, existem medicações. Algumas medicações naturais, que têm uma ação anti-inflamatória, como, por exemplo, a curcumina, o resveratrol, o ômega 3, a coenzima Q10. E, muitas vezes, a gente precisa entrar com medicações hormonais. Muitas vezes a gente precisa entrar com um anticoncepcional, com uma progesterona de uso contínuo, para essa paciente ficar sem menstruar. Ficando sem menstruar, ela tem uma tendência a diminuir as dores, tem uma tendência a ter uma melhora clínica e uma melhora também das lesões. Tem vários estudos mostrando, tanto com o uso do dienogéstico quanto com o uso do anticoncepcional, diminuição das lesões endometrióticas. E aí, essas pacientes que não respondem ao tratamento clínico, essas pacientes que têm endometriose intestinal, endometriose profunda, essas pacientes, a gente vai avaliar a indicação da cirurgia, de preferência através da videolaparoscopia, que é muito importante, né? Hoje a gente tem aqui em João Pessoa vários profissionais excepcionais, altamente capacitados e habilitados para fazer esse tipo de cirurgia. A única reflexão que eu preciso deixar claro aqui é que não é toda paciente com endometriose que precisa de cirurgia, não é toda paciente com endometriose que precisa de fertilização in vitro. Muito pelo contrário, a maioria não vai precisar. Agora precisa de um cuidado ao longo de toda a vida. Lembrar que tratar endometriose é tratado durante toda a vida. Inclusive, você faz cirurgia para endometriose e não tem esses cuidados, depois de 6 meses, 1 ano, está lá, cheia de foco de endometriose novamente. E hoje a gente vai ficando por aqui. A entrevista completa você pode encontrar no canal do YouTube da Dr. Play. Até mais!